Sakuri. Tens animais de estimação? Deixei em casa dos meus pais. Monstro. Não. Isto é importante. Mas eles se perceberam, deixaste à porta tipo. Não. Ou seja, eles é que me deixaram à porta e ficou lá o Teu cão. cão. Sabes como é que ele se chama? Sei. Como? Hugo. O meu irmão. Pois é. Como é que ele se espanta leão? Patinhas. Patinhas, é verdade. Eu me assustei. Já soube isto. Um grande beijinho para o Patinhas se estiver a ouvir. Um para Patinhas. Pois é, neste dia estávamos em 1248. Ainda nem o Patinhas era nascido. Nada. Mas já devia estar na barriga da mãe. Se o Patinhas tivesse o irmão e tivesse sobrinhos, era o teu Patinhas. Bem, então, morria em 1248 e morria em Toledo. Olha, Toledo. gosto. É um Belíssima sítio. cidade. Sim. Tem um casco antigo, bem giro. Um casco antigo. Morria aos 38 anos. Novíssimo. Novíssimo mesmo. Bem, então em 1248 isto era o equivalente a 240, como a gente já tem dito aqui. Falo de Sancho II, que foi o quarto rei de Portugal. Sempre que passa um rei de Portugal, passa à frente de todos os outros mortos. Já estive aqui a confirmar, faltam-nos muito pouco para termos todos os 34 reis que Portugal teve em mais de 800 anos. Este é o quarto. Pronto, há coisas que não mudam, mas não é? É o quarto, porque isto é pelo nome, não é pela ordem. Exato. É o segundo chamado Sancho. O outro, antes dele, foi o Sancho I. Estranho, não é? Exatamente, que era seu avô, por sinal. Bom, vamos lá a isto saber. O Dom Sancho nasceu em 1209 em Coimbra. Eu sei que as pessoas mais novas usam, quando são assim coisas de história de Portugal, usam para estudar para os seus exames. Fico muito contente. E passa às vezes nas aulas e tudo, é verdade. Aliás, há muitos elogios por outras razões também, mas pelo facto de... Ficamos muito contentes mesmo. Servir de instrumento de estudo e o Van der Ding é professor. É também um apelo de muita gente, não é? Ei, gostava mesmo que fosse o meu professor. Pois é, mas eu tenho contas para pagar, tenho que arranjar empregos bem pagos, pá. Tenho mais de fazer do que aturar os vossos filhos. Vou-me controlar um bocadinho para isto poder ser usado em ambientes. Tem que ser um bocadinho mais. Tem que ser um bocadinho menos educativo. Claro, não devíamos ter começado pela história que tu abandonaste o teu próprio cão. Pois não. Ainda que tinha sido na casa dos teus pais. Provavelmente estava melhor conta dele do que tu estarias a tocar com essa tua vida tão desregrada, é verdade. noitada. Como dissemos ontem, uma vida boémia, não é? A vida boémia, lá boémia. Bom, Dom Sancho nasceu em 1209 em Coimbra. E era filho, querem saber, do anterior rei de Portugal, que no caso se chamava Afonso II, e da mulher, que era uma gaja chamada Urraca. Não era uma senhora, era até uma princesa de Castela. Podia ser pior. Não, com esse nome, dificilmente poderia ser pior. Urraca. Urraca, pois é. Era um nome nomes medievais, já se sabe, Sancho. Agora está na moda os nomes medievais, Afonso, Sancho. Urraca ainda não voltou bem. Urraca acho que está enterrado, deixa lá estar. Até o Racabana. Disseram eles que andavam a nascer. Ele tinha 3 irmãos, 2 rapazes e uma menina, e um dos irmãos, o irmão a seguir, ele era o mais velho, por isso é que foi rei. Aquele que estava desejoso que ele batesse a bota, que era para lá vai. Tal e qual. O Afonso vai aparecer mais à frente nesta história. Nem precisou de esperar que ele batesse a bota. Ora, o nosso Sancho vai ser rei logo aos 13 anos. Tem um reinado longo, ele vai ser rei por quase 25 anos. Aos 13 anos morreu o pai, ele torna-se rei. A mãe já tinha morrido uns anos antes, portanto este miúdo começa mal. Começa mal em muitas maneiras. Para já começa com 13 anos completamente impreparado para ser rei. Órfão. Portanto, haveria de ter, claro, quem tomasse mais ou menos conta da sua educação, mas nem sequer estava propriamente atribuído. O testamento do pai, o Afonso II, tinha deixado mais ou menos umas indicações. Mas não era aquele caso em que morreu o pai, mas tem a mãe ao lado e a mãe vai parando a coisa. Regente, estava basicamente sozinho no mundo. Um miúdo com 13 anos, não é? Depois... Claro, isto é o início da história de Portugal, não é? Claro que Ele é o quarto rei, não é? Isto ainda era... Isto ainda era... Claro. Não, mas é mesmo verdade, é mesmo verdade. Temos Afonso Henriques, Sancho I, Afonso II e ele é o quarto. II, claro. Era trineto do Afonso... Sim. Era tudo muito recente. Bisneto, aliás, era bisneto do Afonso Henriques, não é? Certo. Faz lá as contas comigo. Era. O Sancho I era avô do Sancho I, era neto do Sancho I, filho do Afonso II... E bisneto. Tal e qual. Portanto, isto ainda muito no início. Certo. Portanto,
nada disto estava consolidado. E herda os pais tinham sido excomungados pelo Papa até a uma altura, porque há muitas disputas com a Igreja. É um reino que se está verdadeiramente a formar. E está-se a formar de uma maneira que o Dom Afonso Henriques tinha criado, que é um reino onde a monarquia assenta no povo, não é? Com a criação dos tais municípios. Estás a ver essa ideia do poder vir do povo. Centralizado no rei, mas vindo do povo. E começam depois também a conquista dos territórios, já sabemos. O Dom Afonso Henriques conquista praticamente tudo o que hoje é Portugal. Depois perde-se uma parte, mais ou menos até ao Alentejo, não é? Mas que são os seus descendentes que vão a conseguir. O filho e o neto vão continuar este trabalho, só que quem é que queria levantar cabelo? A Igreja, que tinha um poder forte, e a alta nobreza, que quer continuar com um sistema em que o rei é uma figura, mas que eles têm todo o poder, e esta coisa do rei centralizado, do poder no rei, e depois assente na vontade popular, era uma coisa que não os favorecia. Claro. E, portanto, eles apanham a oportunidade perfeita, que é ter um miúdo de 13 anos no trono, e vai entrar aqui num senhor Alfredo, veio o senhor Alfredo à porta ver o que é que se vai passar. É verdade. A situação económica do reino também não estava bom, tinha havido problemas, secas. Já nessa altura. Estava tudo péssimo. Não, olha, se a gente acha que está mal, deviam voltar ao tempo de Dom Sancho II. Aí é que eu ver como é que isto piada. Mas é verdade, o reino estava bastante pobre, e há estas lutas todas, os grandes nobres que se levantam contra ele, a Igreja, tanto há umas tias que também se revoltam contra ele, enfim. Há um período... Há sempre uma tia, não é? Há sempre uma tia que quer meter ali... Sim, porque, olha, o Afonso II, pai dele, tinha deixado às irmãs castelos e umas coisas assim, quase como corregentes, não é? Com o título de rainha e tudo. E, portanto, ele e os seus conselheiros tentaram evitar que isto acontecesse para consolidar o poder do rei. Enfim, foi um período de guerra civil, de praticamente anarquia, e depois estes nobres despeitados, não só os principais nobres, mas alguns nobres segundos, se quiseres, o que é que faziam? Pilhavam as casas uns dos outros, pilhavam os conventos, destruíam plantações, enfim, Portugal estava a saco verdadeiramente. E o povo, a percepção popular, e este rei, que é quase apagado da história, não se estuda muito, e quando se estuda é vista como um canalha, não é? O povo, a percepção dele é que o Dom Sancho II é que era um péssimo rei, o rei que não sabe governar. E às tantas há um seu irmão, Afonso, que era casado com uma das mulheres mais ricas da Europa, por isso é que nós chamamos o Bolonhês, que era, sabes? O cognome. O Bolonhês, que era casado lá com uma senhora de Bolonha. E o próprio, a Igreja, escreve ao Papa a dizer, porque estavam a perder privilégios cá, precisamos resolver esta situação. E com o próprio beneplácito do Papa, lá vem o tal Afonso, irmão dele, fazer uma guerra, não é? Meter-se na guerra civil. Não ofereceu grande resistência, foi muito facilmente aclamado até popularmente, que as pessoas odiavam este Sancho, e ele lá vai, coitadinho, foi à sua vida, e o Afonso é o Afonso III. Portanto, é um salto na geração que são sempre filhos, pai e filhos. Eles são dois irmãos. Entretanto, ele ainda tinha casado o Sancho II, quando ainda era rei, com Mércia Lopes de Haro, a rainha maldita. Não tiveram filhos, maldita coitadinha, ela não tinha culpa nenhuma, mas foi envolvida também mais numa maneira de dizerem mal deste casal, eram pessoas muito mal vistas. Claro, isto tudo acaba mais ou menos em bem, lá com o Afonso III, foi um rei bastante, as pessoas gostavam muito dele, cá por cá. Ele, enquanto o irmão é vivo, usa só o título visitador, curador e defensor do reino, respeito ao irmão, vá. E é um rei muito importante, a organização do Estado, não é? É ele que cria as cortes, vai criar o poder local, quase desenhar o Estado como nos chegou, organiza quase até hoje. Sim, sim, verdadeiramente. As instituições, vá. E, sobretudo, a principal nota do seu reinado em 1249, conquista definitivamente o Algarve. É ele que fecha a reconquista cristã aqui desta zona. Aos mouros. Aos mouros, sim. E é por isso que é o primeiro rei a usar e dos Algarves. Certo. Que é usado até 1910. É ótimo. Pelo rei, é muito engraçado, claro. Depois, na história, este rei, que lá acabou em Toledo, foi visto de muitas maneiras. Por exemplo, o Alexandre Herculano faz dele, que escreve a história de Portugal, uma das primeiras histórias de Portugal que são escritas, a dizer o Dom Sancho II é que era um herói, este Afonso III é um grande traidor que veio, escreve assim muito empolgadamente, como o Alexandre Herculano escrevia. Claro, nós nunca não sabemos bem, não estamos lá, é um período
período tão complexo, a Idade Média, não é? Imagina estas lutas de poderes que são E a fascinantes. formação de um país, De um país, a identidade formação de um até. país, exatamente. Claro, esta ideia de ter dois irmãos, são estudos, guerras dos tronos prontas para ser escritas neste período tão fascinante que é a nossa própria história. Claro, nós gostamos sempre de imaginar do ponto de vista pessoal. Talvez fosse apenas uma pessoa a tentar fazer o melhor que podia, não é? Um rapaz com 13 Olha, anos. era esforçado. Ele Era verdade. esforçado, olha. Não sei o que as atividades propostas. No fundo é o que a gente somos todos, é pessoas a tentar fazer o melhor que a gente pode. Nós sabemos que ele morreu praticamente sozinho, ou sozinho mesmo, lá Triste. no seu... É mesmo, triste mesmo. No seu exílio em Toledo. Morreu pertinho de um rio que não é muito largo, uma coisa assim que nem sequer enche a vista. Um rio que se chama Tajo, que depois segue por aí fora Verdade. e muitos quilómetros depois vai desaguar, já chamando de Tejo, naquela que tinha sido a capital do seu reino, claro. O Dom Sancho II morreu faz hoje 775 anos.